Você sabia que existe conexão entre a violência contra animais e contra pessoas, principalmente mulheres? Essa relação é conhecida como teoria do elo, tema de extrema importância e relevância para a sociedade. Estamos no Agosto Lilás, mês dedicado à proteção das mulheres. E ao longo do estúdio CFMV de hoje, a gente vai entender o que é a teoria do elo, compartilhar casos práticos, identificar os desafios e apontar caminhos para reforçar a luta pelo fim da violência contra os animais e contra as pessoas. Para nos ajudar a entender melhor essa questão, temos dois convidados especiais, hoje em uma conexão Brasília-Salvador-Belém. Aqui com a gente é a Major da PM, Alcilene Coutinho, que integra a Superintendência de Prevenção à Violência da Bahia. Bem-vinda e obrigada por participar com a gente. O prazer é todo meu, melhor todo nosso, da Secretaria de Segurança Pública, Superintendência de Prevenção à Violência, de estar dialogando sobre um tema tão relevante para toda a sociedade. Obrigada pelo convite, estamos à disposição. E o perito médico veterinário Felipe Sá. Seja bem-vindo e obrigado pela sua participação. É uma honra poder dialogar aqui com essas instituições tão importantes, Conselho Federal de Medicina Veterinária, que está trazendo essa temática tão importante, fundamental, para que as pessoas tenham mais consciência e o entendimento de que o combate aos crimes contra os animais, na verdade, é uma proteção às pessoas. Felipe, eu vou começar contigo pedindo que você explique brevemente o que é a teoria do elo e como ela surgiu. Veja bem, a teoria do elo, esse é um termo que hoje eu luto para que ele já mude, para que deixe de ser teoria. Na verdade, é uma prática que eu vejo essa conduta muito perigosa que eu percebo no meu dia a dia, nos meus plantões. De tal forma que esse link que se chama, essa ligação, essa conexão entre crimes, ela começou ali nos anos 60, 70, nos Estados Unidos, quando alguns pesquisadores perceberam que crianças que tinham uma conduta de crueldade contra animais tinham uma propensão de se tornarem adultos violentos. Em seguida, começaram a fazer pesquisas com algumas pessoas que estavam presas, serial killers, pessoas muito violentas que estavam no corredor da morte, identificaram que essas pessoas tiveram na infância uma, uma experiência negativa de ter presenciado uma crueldade contra animais ou de terem praticado. Nesse sentido, quando esses pesquisadores começaram a conectar esses fatos, eles perceberam essa forte conexão em que a violência, onde há uma crueldade contra o animal, ali naquele seio familiar pode estar havendo uma violência doméstica, seja contra um abuso contra uma criança, seja violência contra a mulher, contra o idoso também. Então, um pesquisador chamado Phil Arco, que eu tive a honra de conhecê-lo aqui no Brasil em algumas apresentações, ele trouxe esses dados para a gente. E lá nos Estados Unidos, eles já utilizam essas informações como uma ferramenta de segurança pública preventiva, onde eles começam a monitorar essas pessoas que têm um comportamento violento contra animais, com a possibilidade de serem agentes violentos contra as pessoas. E isso tem prevenido crimes por lá. Aqui no Brasil, a Major vive esse dia a dia, né, de combate de forma uma polícia ostensiva, mas ainda falta ao Brasil essa política de segurança preventiva, onde a gente consegue utilizar uma informação dessa e que o crime contra um animal não é um simples crime ambiental que fere a Lei 9.605, artigo 32, não. Ela está conectada, muitas vezes, com um crime contra a mulher, muitas vezes é apenas uma tortura psicológica, mas que isso destrói o psicológico das pessoas, isso imprime muita violência, muita humilhação e muito sofrimento dentro das casas, né? Então, isso eu posso afirmar no decorrer aqui da nossa conversa, com alguns casos que a gente pega quase que diariamente aqui. Isso não é uma teoria, isso aqui é uma conduta visível na nossa sociedade. Major Silene, fique à vontade. Isso que o doutor Felipe trouxe é realmente relevante.
Nos Estados Unidos e em outras partes já vem sendo utilizada, né, no campo da prevenção, e nós aqui no estado da Bahia já percebemos, de fato, como isso faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia. E precisamos pensar em políticas públicas, porque o ideal é que a violência não aconteça contra animais, não aconteça contra crianças, não aconteça contra mulheres. A casa foi projetada, idealizada para ser um local seguro para todas as pessoas. Quando a gente verifica que a casa tem sido local de violência para animais, né, já é um indicativo de que este local precisa ser melhor monitorado, observado, porque como foi dito, muito bem esclarecido pelo doutor Felipe, já é um indicativo de que tenderá isso a reverberar em outras manifestações de violência. Então, se a gente cria, por exemplo, crianças, né, na perspectiva do respeito a todas as espécies, a gente tende a ter uma sociedade onde as pessoas não resolvam suas querelas por meio de violência. Então, é importante a gente tornar, para além da teoria, uma atividade prática, de enxergar isso como algo que precisa estar no campo da educação, no campo da saúde, no campo da segurança pública, para que nós consigamos prover, de fato, a prevenção à violência. Major, a senhora e o Felipe falaram sobre os cuidados preventivos, sobre não ser mais uma teoria, e nós percebemos, por exemplo, os práticos, infelizmente. A Major tem uma atuação marcante na Ronda Maria da Penha, um braço da segurança pública muito importante na Bahia, no contexto da prevenção à violência contra a mulher, atendendo vítimas de violência doméstica. A senhora poderia relatar situações que possa, digamos, ilustrar a teoria do elo identificados durante essas operações? Isso. Eu atuei junto com a hoje Tenente-Coronela Denise Santiago, na então Operação Ronda Maria da Penha. Hoje nós temos a instituição de um batalhão de polícia de proteção à mulher, Maria da Penha, e nós observávamos isso na prática. E lá na Superintendência de Prevenção à Violência, desenvolvemos, né, nos nossos projetos, um material educativo chamado Risque e Rabisque, desenvolvido especialmente para crianças do ensino fundamental. É um material que a criança vai aprendendo brincando, né? Nós desenvolvemos uma cartilha para o professor, uma cartilha explicativa para o uso do material, e nós fizemos capacitação com mais de 600 professores no ano passado, aqui em Salvador. Nós fizemos essa capacitação com professores de creche e escola, e mais de 600 professores, e entregamos esse material, quase 6.000 materiais, cartilhas educativas e Rabisque, que tem essa pretensão de trabalhar no campo da prevenção à violência, com essa faixa etária, na perspectiva do respeito a todas as espécies humanas, né? Se a gente atua nesse campo para que a criança cresça respeitando, aprendendo a cuidar, tendo empatia, desenvolvendo a solidariedade, a gente acredita que a gente lá na frente vai ter uma sociedade onde realmente a gente consiga exercitar a cooperação, solidariedade, empatia e, obviamente, a redução das estatísticas de violência. A senhora ressalta o papel da prevenção e da educação, mas em casos práticos, quando a Ronda Maria da Penha ou outras forças de segurança identificam cenas de violência, com essa relação que estamos tratando aqui, como é feito o acompanhamento junto às famílias? Perfeita observação. Nenhuma instituição dá conta, especialmente dentro da temática que eu atuo, violência contra a mulher, nenhuma instituição é capaz de, sozinha, lidar com esse problema. A gente precisa atuar, por isso a própria Lei Maria da Penha traz a perspectiva da atuação em rede, uma rede integrada, uma rede que pense da forma mais ampla possível em resolver as demandas dessa mulher que encontra-se em situação de violência. Então, a nossa atuação aqui tem sido dessa forma, né? Uma atuação integrada, uma atuação em rede, que pensa no campo da assistência social, que envolve a saúde, que envolve serviços jurídicos, que envolve serviços policiais. Então, a gente tem que pensar assim. E hoje eu costumo dizer que dá necessidade da gente também envolver, por exemplo, o Conselho Tutelar, porque, em regra, onde há violência contra a mulher, a gente deve, a maioria
desses locais, tem crianças também que são afetadas. Eu diria que não indiretamente, digo que indiretamente, porque há uma outra teoria que fala, né, da transmissão intergeracional, que crianças submetidas a contextos de violência, crianças e adolescentes submetidos a contextos de violência, tendem a repetir isso na vida adulta, né? E muitos, por exemplo, as vítimas de feminicídio, a gente chama de órfãos, muitas vezes, né, tem órfãos do feminicídio, uma mulher que sofreu feminicídio, a maioria delas termina deixando filhos, em torno de dois órfãos do feminicídio. Se a gente for empregar, né, essa teoria, imagina, cada mulher que sofreu o feminicídio, deixando dois órfãos, e eles são diretamente impactados e tenderão a repetir isso na vida adulta, se a gente não atua enquanto política pública para não manter essa repetição de comportamento social, a gente não consegue dar conta desse grave problema social. Então, a prevenção não é uma necessidade. A gente precisa, para atingir o efeito, a gente precisa atuar na causa. E a origem dele, nessa período da infância, adolescência, é fundamental. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse ciclo intergeracional. Agora eu quero puxar para você, Felipe. A Major falou sobre um trabalho em várias frentes. Felipe, como a teoria do elo impacta a prática da medicina veterinária? Eu digo isso porque muitas vezes o médico veterinário está no consultório e recebe um animal ferido. Qual deve ser a postura deste profissional e quais são os desafios enfrentados neste cenário? Veja bem, aqui, né, a nossa prática diária, nós saímos em incursões policiais todas as semanas. Todas as semanas nós temos denúncias e vamos. Recente, em umas 2 ou 3 semanas, em uma operação, chegamos lá, a denúncia era que o cidadão agredia os animais. Muitas vezes esses animais agredidos, até mesmo pela pelagem dos animais, os hematomas não ficam evidentes. Contusão não fica evidente. Então, aquela contusão fica velada. De tal forma que eu olhei os animais até nutricionalmente estavam bem, a condição do local era razoável. Não havia nada que a gente pudesse dar elementos ao delegado para dar uma voz de prisão, que ali havia uma situação flagrante de maus tratos. Mas eu fiquei incomodado porque era um cidadão agressivo e eu deixei o delegado lá no quintal conversando com ele e fui lá na frente conversar com a enteada dele. E ela relatou para a gente, quase em tom de desespero, que ele agredia os animais, que ele já havia tentado abusar sexualmente dela, que a irmã dela já tinha até abandonado a casa e ela estava só. E a nossa presença lá era como se fosse a saída, a solução. Então, de uma forma pelo avesso, nós encontramos uma outra situação de crime dentro da família, fazendo apenas uma investigação de crimes contra os animais. Outro caso emblemático agora, também bem recente. O cidadão havia uma denúncia de abuso sexual, vídeos, gravaram, mandaram, repercutiu, nós fomos lá, fizemos a coleta para exame sexológico e na outra semana os animais foram mortos, ele matou os animais. Eu fiz a necrópsia dos animais e nós encontramos algumas lesões na musculatura ao redor da vulva. Internamente havia contusões, né? Então, havia vestígios de que esses animais eram realmente abusados, juntando com todo o contexto. E, para completar, ele tinha já algumas denúncias e ele não podia, tinha denúncia de violência contra outras pessoas, que ele não podia se aproximar. Então, estava tudo conectado, tudo conectado. Não deu tempo da gente conseguir concluir a questão do sexológico dos animais, de tal forma que ele pôde matar os animais. Então, ele foi preso em flagrante e está tudo conectado. Outros casos também de sexológico, abuso sexual, o animal aparentemente não havia sinais, lesões, mas o sexológico deu positivo. E ele já tinha um caso, denúncias de ter abusado sexualmente das filhas, né, que já eram adultas, já casadas, já tinham saído daquela residência. Mas, enfim, aquela conduta criminosa continuava. E muitas vezes, fazendo uma abordagem, uma apuração de um crime contra o animal, a gente vai encontrar dentro da residência
inúmeros crimes, né? Então, o médico veterinário, num primeiro momento, ele precisa estar com a visão ampla. Ele precisa enxergar que aquele animal, se ele foi vítima de uma lesão que a gente chama de não acidental, ou seja, intencionalmente perpetrada contra aquele bicho, ele precisa ter a coragem de fazer a denúncia. Alguns trabalhos demonstram a dificuldade do médico veterinário em inicialmente reconhecer que aquela lesão foi uma lesão intencional, né, uma crueldade, e que ele precisa fazer essa denúncia. Assim como hoje na medicina humana, os médicos já são treinados quando vem uma criança que sabe-se que foi visivelmente agredida, uma mulher, ele faz a denúncia. Mas o médico veterinário ainda tem essa trava, ele tem uma dificuldade, ele tem um receio, porque muitas vezes o cidadão que agrediu leva o animal lá, ele fica com medo, ele confunde o sigilo profissional quando ele deveria fazer a denúncia, porque naquele momento ele vai ser um agente que vai estar interrompendo, vai quebrar esse ciclo do elo. O elo é uma corrente, né? A teoria do elo, do link. Então, quando a gente quebra essa corrente apurando um crime contra o animal, uma simples agressão contra o animal, nós vamos estar evitando uma série de crimes em cascata naquele local. Major, então esse trabalho multidisciplinar consegue de alguma forma dar suporte também a estes profissionais que estão nos consultórios e identificam essa conexão de violência que dá origem à teoria do elo? Há de fato esse receio, né, de levar a denúncia à frente, de repente o agressor chegar ao consultório, fazer qualquer outro tipo de ameaça. Como é a troca de informações nestes casos? Sim, nós temos uma rede, né, e dialoga constantemente, né, levando as situações. Por exemplo, lá na atuação que nós tínhamos na Ronda Maria da Penha, a Ronda Maria da Penha fazia um trabalho muito integrado, né? Nós fazíamos o acompanhamento, em regra, de mulheres com medidas protetivas de urgência, mas se houvesse demandas no campo da assistência social, nós diretamente fazíamos o acompanhamento. Essa mulher que ia para uma audiência no judiciário e se sentia insegura de estar naquele espaço, de eventualmente encontrar com o outrora agressor, nós a levávamos nesse local e muitas vezes a conduzíamos de volta à sua residência para garantir a segurança dela. E isso pode ser estendido, esse é o ponto que eu destaco, para todas as pessoas que são ameaçadas, que sofrem violências em decorrência desse contexto mesmo em que ela está inserida, né? Do ciclo de violência. Então, sim, é necessário, perfeito, como o doutor Felipe trouxe, do mesmo modo que muitas vezes a gente tem trabalhado no campo da saúde, né? Enfermeiros, médicos, equipe de saúde, para realizar notificação compulsória quando a criança chega em situação de violência, quando a mulher chega em situação de violência, quando não foi algo, uma situação natural, mas foi provocada, do mesmo jeito que há já essa difusão da necessidade de reportar esses casos, a gente também precisa entender que a violência praticada contra animais, de fato, está conectada a outras formas de violência. Se nós conseguirmos quebrar esse elo, como ele bem trouxe, a gente certamente estará, sim, auxiliando, salvando a vida desse animal, mas não só dele, de todo aquele grupo, de todo aquele contexto. E provavelmente outras pessoas estão, sim, sendo vítimas de violência naquele contexto doméstico familiar. Então, olha a importância de um profissional que está com esse olhar atento, está com esse olhar aberto, porque ele não apenas o animal, mas todas aquelas pessoas, ele pode estar diretamente, muitas vezes, ajudando a salvar essas vidas, inclusive do próprio agressor, né? Evitando que ele pratique um delito ainda mais grave, por exemplo, feminicídio. Então, é importante, sim, essa atuação atenta. Não, algum profissional pode dizer, não, mas isso aqui não é problema meu, não é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que só cuidar do efeito, da ferida, né, da consequência. Não, enquanto sociedade, é responsabilidade de todos e todas nós, como profissionais e como pessoas. Se queremos uma sociedade melhor, o que afeta o outro nos afeta também. Vamos então retomar essa questão do ciclo intergeracional, porque é um tipo de violência que vai escalando. Pode começar na infância, com a criança maltratando animais por conviver em um ambiente violento.
Ela cresce e se torna um adulto extremamente agressivo, vem a violência psicológica, escala mais uma vez, só que agora para a violência física. Qual é o papel da sociedade neste cenário? Pergunto porque a gente tem algumas máximas do tipo, em briga de marido e mulher, não se mexe a colher. Mas qual deve ser o papel de cada um para ajudar a quebrar esse elo? É, diria que a denúncia. Se a violência está acontecendo, é nossa responsabilidade parar a situação de violência, ou contra animal ou mesmo contra pessoas humanas, né? Estou observando aqui em Salvador, você que também é daqui, já aconteceu vários casos de, a gente ouviu a vizinha pedindo ajuda, gritando por socorro, daqui a pouco está o corpo da mulher lá. Ah, caiu da sacada. Não caiu? Como assim? Estava pedindo socorro, ouviu os gritos, ouviu a briga e ela caiu? Como caiu? E a gente, briga de marido e mulher, não vou me meter, daqui a pouco eles se acertam e eu que vou ficar ruim. Não, não é bem assim. A gente precisa intervir. Se a gente não faz e essa pessoa venha morrer, é responsabilidade nossa também, enquanto sociedade, que vive numa ilha. Nós vivemos em comunidade, vivemos em sociedade. O que afeta outra pessoa nos afeta também. Então, é importante, sim, estar ouvindo, estar percebendo que a violência está acontecendo. É importante denunciar, chamar o serviço de emergência policial para que desloque e vá a viatura mais próxima, faça esse atendimento e pare a situação de violência. Ah, eu soube que sofre violência. Não está acontecendo agora. A gente tem canais de denúncia aí. Tem o Link 180, é possível a gente pedir orientação, denunciar, registrar, é encaminhado para outros órgãos da rede, ou mesmo também a nossa atuação direta com a pessoa que está sofrendo violência. É minha amiga, é alguém próximo a mim, convivo com essa pessoa no trabalho, é minha vizinha. Quem é essa pessoa? É preciso que essa pessoa se sinta fortalecida para que ela, o mais rápido possível, consiga romper com ciclos de violência. E nada ajuda os nossos julgamentos, tá? Nada ajuda a gente ficar, porque ninguém gosta de apanhar, que é outra máxima, né? Ah, tá com ele, parece que gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar, gente. Pode ser que essa pessoa esteja com medo demais para denunciar, pobre demais para conseguir sair, né? Paralisada pela ameaça, pela violência, né? Porque é um ou outro problema que acontece em relação à questão de saúde mesmo, transtorno, você fica paralisada diante de tanto medo, então você não consegue fazer nada. Então, ela permanece por diversas razões. Permanece muitas vezes por uma pressão social de que casou é para ser para a vida toda, é assim, vai mudar, acredita que vai mudar, acredita que não vai fazer isso novamente. Permanece por conta dos filhos, permanece por uma questão religiosa, ou seja, não cabe a nós julgar. Ela está ali, pode estar por diversas razões. O que nos cabe, estando próximo, sabendo dessa situação, é acolher, ouvir, fortalecer, que nós não venhamos a emitir julgamento nem com palavras, nem com nosso corpo. Nosso corpo fala o tempo todo, o meu então fala bastante, né, gente? Vocês estão vendo minhas mãos aqui. O nosso corpo fala o tempo todo. Então, que o nosso julgamento não seja com palavras ou com nossas expressões, que a gente tenha essa preocupação da pessoa se sentir acolhida. Cada uma tem seu tempo para romper com o ciclo de violência. E quanto mais fortalecida essa pessoa for, mais rápido ela consegue sair desse círculo de violência, e isso tem sido garantia de vida. A mulher, em regra, que não acessa nenhum serviço da rede, está mais exposta à violência letal, porque ela permanece nesse ciclo de violência, a violência se intensifica, se potencializa, né? E podendo chegar, inclusive, na violência letal. Então, é dever, sim, de todas e todos nós agir nas nossas esferas para evitar que a violência, de fato, aconteça. Entendendo, gente, também outra coisa importante, que violência não é só a violência física, que tem gente, né, que imagina, estou vendo ali a marca, isso não choca. Quando a gente vê a marca visível, isso não choca, mas pode ser que se eu tomar um soco aqui no meu olho, em 2 semanas essa marca visível desapareça. Se a violência psicológica, por exemplo, onde a mulher cotidianamente está ali ouvindo que ela olha, você não presta, não faz nada direito, você é louca, tem que se tratar, vá procurar
um profissional para você se tratar, você não está bem, você está gorda, você não faz nada direito. Imagina ela conviver com uma pessoa que toda hora a humilha, toda hora diminui. E isso vai trazer repercussões psicológicas, ela vai começar a duvidar das suas potencialidades, e, inclusive, há indícios que mulheres em situação de violência, mais de 60% delas trazem repercussão no campo psíquico, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fibromialgia, ideação suicida, são muito comuns, infelizmente, em mulheres em contexto de violência. Tá? E isso repercute para crianças, e eu imagino que também, não sou veterinária, mas imagino que os animais também tragam repercussões quando expostos a contextos de violência, e que o profissional bem habilitado certamente vai conseguir perceber e evitar. Felipe, a gente tem um exemplo aqui que aconteceu na cidade de Lusiânia, em Goiás, de uma mulher que tinha cansado de ser vítima de violência doméstica, foi até uma delegacia registrar um boletim de ocorrência, mas ao chegar lá, ela começou a receber no celular fotos enviadas pelo agressor, e essas fotos mostravam dois animais dela mortos por ele. A intenção dele era intimidá-la a não registrar o boletim de ocorrência. Casos assim são comuns na sua rotina? Sim, acontece, né? Nesse comentário que a doutora Major estava comentando, falando para a gente, eu lembrei de um caso, estava no plantão, e que como médico veterinário, como perito criminal da Polícia Científica, nós atuamos em divisão de homicídio, crimes contra o patrimônio, balística, toxicologia, e quando tem os crimes contra os animais, a gente atua também. Então, chegou uma requisição da delegacia da mulher, e a vítima estava lá com a requisição. Ela estava com um hematoma, um edema muito grande no rosto, foi agredida e falou que ele havia quebrado tudo. Cheguei na residência, realmente estava tudo quebrado, tudo. Era uma casa bem, bem humilde, e o que havia, tudo quebrado. Então, quando eu entrei no quarto do casal para materializar, né, o local, vi que nas paredes havia um espargimento de sangue projetado em quase todas as superfícies. Parecia uma cena de filme de terror. Eu fiquei assustado e perguntei se eles haviam se agredido com faca, alguma coisa. Ela disse que não satisfeito em quebrar as coisas dela, ele pegou um pato, um animal, uma ave, um pato que ela gostava muito, cortou a cabeça e espalhou sangue. E quando ela comentou isso, foi quando ela demonstrou maior tristeza. Então, até o patrimônio dela não importava tanto, mas a maldade contra o animal fez para ela uma agressão muito maior, talvez, do que a física, né? Então, isso não pode ser deixado de colocar em relevância. E muitas vezes a gente ouve a piada, mas chegou uma requisição da delegacia da mulher. Muitas vezes é uma janela quebrada, é um copo quebrado, um dano pequeno, patrimonial, que vem aquela piadinha, mas ela vai, volta com ele, não adiantou de nada o nosso trabalho. Eu falei, não, amigo, adianta sim, e nós temos que ir com todas as nossas viaturas, caracterizado, para que o agressor perceba que houve uma resposta. Porque ele mesmo dizia para ela, isso não dá em nada, ninguém vê nada aqui. E nós fomos. E nesse caso, foi possível também colocar, além da Maria da Penha, a agressão, o crime contra o animal. Começa a complicar, começa a agravar a situação desse agressor. Então, realmente, todo o sistema de segurança precisa estar atento, seja quando a agressão é contra a pessoa, para perceber se lá há animais também sofrendo o crime, que aí você faz a denúncia e a gente apura. Da mesma forma que quando há denúncias de violência contra animais, nós precisamos tentar investigar se há ali naquele local outra pessoa sendo agredida. Outro caso que eu me lembrei aqui, um vídeo, o cidadão agredindo com um pedaço de madeira o animal, e repercutiu. Quando eu fui fazer o exame, a gente descobriu lá que ele também agredia a esposa, e quando pegamos a ficha do cidadão, ele tinha ele estava foragido da polícia de outro estado por homicídio. Então você vê, né? Tá tudo conectado. E nós precisamos ter essa visão abrangente para conseguir
enxergar todas as nuances e possibilidades de crimes que possam estar ocorrendo. Inclusive, procurar no local se tem drogas, se tem armas e expandir, não ficar restrito apenas àquela denúncia, né? Mas, Jocilene, agora há pouco a senhora falava sobre cada pessoa ter um momento de quebrar essa barreira e sair dessa situação. Tem também o aspecto de a vítima se sentir envergonhada diante da família, dos vizinhos, mas quando a mulher quebra o ciclo, sai de casa e leva os animais de estimação para uma casa de acolhimento, por exemplo, há ali um outro desafio. Eu pergunto porque muitos destes locais não permitem a entrada de bichos. Quais são as soluções possíveis para garantir que a mulher saia de um ambiente violento e volte a ter de forma progressiva um pouco de paz, de dignidade, tanto para ela quanto para os animais? Perfeita a colocação. A primeira busca é verificar se a mulher, por exemplo, ela sofreu violência na cidade X. Ela tem para onde ir, ela vai para outro local, ela quer permanecer na residência. A gente tem que avaliar caso a caso, né? Porque, por exemplo, a gente tem a medida protetiva, entre as medidas protetivas, ela pode ter a medida protetiva de que ela permaneça na residência e ele é que saia da residência. Não se discute nesse momento a questão patrimonial, né? A questão aí civil de quem é aquele imóvel, aquele bem. Se discute a questão da segurança dessa mulher em situação de violência. Não foi ela que deu causa àquela situação. Quem deu causa é que deve sofrer as consequências. Então, ela não é responsável por uma eventual consequência jurídica relacionada à prática de violência. Então, em sendo assim, tem que verificar com ela. Olha, tem interesse em permanecer na residência de convivência? Se ela tiver interesse em permanecer, a gente vai buscar a medida protetiva para que o agressor seja retirado, o agressor ou a agressora seja retirado dessa residência, tá? Seja removido dessa residência. Normalmente, na medida protetiva também vai estabelecer o afastamento, né? Não deve entrar em contato por nenhum meio, não deve permanecer afastado da mulher em situação de violência por X metros. Cada juiz ou juíza estabelece isso a depender do caso concreto. Então, a gente tem que, a medida protetiva precisa ser personalizada, tá? Então, perfeito. Ela quer permanecer na residência, ele é que tem que sair dessa residência. Há instrumentos hoje jurídicos, normativos, da rede, para que ela permaneça em segurança nessa residência. Por exemplo, a gente tem um serviço aqui na Polícia Militar, mas tem em outros estados também, Ronda Maria da Penha, Patrulha Maria da Penha, o Guarda Maria da Penha, em cada estado, em cada local adota um nome, mas em regra adota um desses três nomes, que faz esse serviço de acompanhamento para o cumprimento da medida protetiva. Cumpre, fiscaliza essa medida protetiva para que ela seja cumprida, para que o agressor ou a agressora não a descumpra e coloque essa mulher em situação de violência exposta a mais violência, para que ela retome a sua vida em segurança. Agora, digamos, não é o caso que ela, eu não quero permanecer aqui, né? Não quero permanecer aqui, essa casa me traz uma relação muito ruim, muito negativa, e eu não tenho parentes, que é uma outra possibilidade. Ela pode dizer assim, eu não quero permanecer aqui, mas eu vou para a casa da minha mãe, da minha tia, da minha irmã, de alguém próximo, né? Não tenho parentes, não quero permanecer aqui e não quero permanecer aqui. A gente tem, em regra, serviços municipais, são chamados de casa de passagem, né? Casa de acolhimento. Esses serviços, em regra, são serviços que abrigam por um período menor, de até 15 dias. Em regra, os serviços aí, nessa modalidade, vão até 15 dias. Então, ela pode permanecer até que haja essa articulação de um eventual aluguel social ou outro instrumento aí que favoreça essa situação específica da mulher. Não, ela está numa situação tão grave e tão exposta à violência letal que nem pode permanecer nessa casa de acolhimento, porque esses endereços são endereços conhecidos, em regra. Não é para a situação onde a mulher está exposta a um nível maior de sofrer violência letal. Nesses casos, onde há um risco elevado de sofrer violência letal e ela não tem para onde ir, a indicação é casa-abrigo,
tá? A indicação é casa-abrigo. As casas-abrigos não têm endereço divulgado, conhecido. Certamente em todos os estados tem serviços assim, tá? Aqui no estado da Bahia, nós temos 3 casas-abrigo no estado. Em determinadas cidades, em endereços não localizados, a rede articula, leva essa mulher até esses locais, é possível ingressar nesses locais com seus filhos e os animais, né? Imagino também que não tem problema, porque faz parte dessa rotina de convivência, mas tem as regras específicas, a rede faz essa articulação para que ela desloque e permaneça nessas casas até que sua vida seja reorganizada e ela volte para enfim, outro endereço, outro local e retorne à sua vida em segurança. Então, a rede precisa se articular para atender às necessidades específicas daquela mulher, porque cada um vai ter uma demanda. Então, não dá para ser uma solução única para todas. Uma importante, uma informação que eu gosto de acrescentar pode ser que uma determinada mulher diga assim, olha, eu não aguento mais sofrer violência, mas ele é o pai dos meus filhos. Eu não quero que ele seja preso. Eu não quero denunciar. Não quero que ele seja processado pelo judiciário, mas eu preciso me sentir segura para retomar minha vida. Há solução para isso? Ah, gente, há solução para isso, tá? Nossa Lei de Maria da Penha é uma lei muito bem elaborada. Ela prevê, por exemplo, a possibilidade de você pedir medida protetiva de urgência, mesmo sem o registro da ocorrência na delegacia, mesmo sem denúncia, tá? O registro lá da ocorrência que é feito na delegacia. Então, é possível pedir medida protetiva de urgência via Ministério Público, via Defensoria Pública, via advogado particular, e isso pode ser extensivo a todas as pessoas, ou mesmo, por exemplo, tem gente que utiliza como o caso que o doutor Felipe nos trouxe, quer dizer, é um recado direto, a próxima vítima fatal vai ser você. Matei os animais, a próxima vai ser você. Tá dando um recado, tá fazendo uma ameaça, né? Está aí utilizando também violência psicológica, então a gente está tudo ligado, de fato, está tudo conectado. Muitas vezes até esses animais precisam ser protegidos. Eventualmente, nessa medida protetiva, a medida protetiva precisa ser personalíssima, atender à necessidade daquela mulher, do caso concreto, daquela situação direcionada. Então, é importante que todas as pessoas saibam da grande importância de nós termos esse instrumento, né? Que pode ser acessado por diversas portas, não só via denúncia na delegacia. Denúncia é uma das formas, mas não é a única. Felipe, quais são as perspectivas para este trabalho? A gente vê que a teoria do elo tem sido mais difundida, embora ainda precise avançar bastante, né? Olha, o que nós enxergamos é uma demanda que não vai parar. Hoje, os mecanismos de denúncia eles estão mais eficazes e a sociedade tem se encorajado mais. Os crimes, quando ocorrem, geram uma repercussão e uma pressão sobre o serviço público. Nesse sentido, aqui no Pará, nós temos aqui já 7 peritos médicos veterinários e na iminência de um novo concurso público para aumentar as vagas de peritos médicos veterinários, porque nós aqui não estamos dando conta. Hoje nós temos uma delegacia especializada de proteção animal. Nós fazemos um trabalho muito junto com eles todas as semanas. Essa semana já foram várias denúncias apuradas, são muitos laudos para serem emitidos, de tal forma que essa demanda nós ainda julgamos que esteja reprimida, uma vez que a delegacia especializada está atuando mais na região metropolitana de Belém. E o interior também precisa ser atendido. Muitas vezes nós marcamos algumas operações e saímos para o interior com a equipe da Delegacia de Proteção Animal, da Divisão de Medicina Veterinária Legal da Polícia Científica, a Polícia Militar, e fazemos várias operações. Mas há uma necessidade ainda de uma ampliação, de estruturação, de montar mesmo um setor, um Instituto de Medicina Veterinária Legal, como se tem no Instituto de Medicina Legal Humana. Nós precisamos estruturar e há uma inclinação muito forte da nossa diretoria em construir um prédio apropriado para esse tipo de exames em animais vivos, animais mortos. Nós temos
animais silvestres, tráfico de animais, aqui é uma região muito rica em fauna, e todo um contexto, muitas vezes, de outros crimes, como falsificação, adulteração de alimentos, tudo isso que é de origem animal cai dentro da medicina veterinária. Então, é uma infinidade de crimes a serem apurados e precisamos realmente avançar. Avançar também na comunicação interinstitucional, quando a polícia científica precisa estar ligado não somente com a delegacia de proteção animal, mas com a delegacia da mulher, da criança e do adolescente, conectar a conversa também com outros órgãos que não sejam da segurança pública, como Secretaria de Saúde. Muitas vezes o problema que ocorre de maus tratos a animais é uma questão de problemas de saúde mental daquela pessoa que está infligindo maldade contra os animais, maus tratos de alguma forma. Também de assistência social. Muitas vezes chegamos e nos deparamos com animais passando fome, magros e numa situação de maus tratos, mas quando você entra na casa, você percebe que as pessoas também estão com fome. É uma situação de miséria, onde os animais estão inseridos num contexto de saúde, de saúde única, um contexto de família, né, multiespécie, e se as pessoas estão na pobreza, os animais vão dividir a pobreza da mesma forma, de tal jeito que nós não podemos simplesmente aplicar uma lei que ficou realmente robusta, pesada na sua penalidade e prender essas pessoas, porque é só porque elas estão na miséria e os animais estão também. Então é necessário muitas vezes uma intervenção social no local para mitigar esses problemas e evitar, porque quando um lar está numa situação caótica, a tendência é que os problemas comecem também a se agravar e as pessoas possam se agredir. E começa ali um problema. Então, nós imaginamos que essa iniciativa também dessa conversa com vocês, um órgão federal que possa irradiar, possa demonstrar a todos os estados, o sistema de segurança pública dos outros estados que ainda não estruturaram um serviço de medicina veterinária legal, com peritos oficiais como médicos veterinários, para apurar essas demandas de tão grande importância e relevância social, né, para o nosso país. Major Alcilene, fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Quem atua enquanto profissional veterinário, veterinária ou outra área, nós sempre podemos fazer mais. Nós temos responsabilidade. Onde a gente está, a gente pode fazer a diferença. E onde nós estamos, nós podemos sim ajudar a salvar vidas. A gente precisa manter a esperança, acreditar, estarmos conectados em prol do bem, querendo o melhor e deixar um legado positivo para as futuras gerações. Eu sonho com um mundo onde minha filha possa coexistir com outras tantas espécies, outras tantas pessoas, sem violência. Que ela possa sair de casa e retornar para casa em segurança. E que o lar volte a ser aquilo que lhe foi projetado, um lugar de paz, de tranquilidade, de harmonia para todas as pessoas que lá estão. Para isso, a gente precisa trabalhar muito e juntos, entendendo as nossas responsabilidades institucionais, quando representamos as nossas instituições, ou individual. Não dá para a gente dizer que o problema está no outro, o problema é o outro, alguém vai resolver. O Estado tem a sua parcela de responsabilidade, mas nós também. Nós formamos o Estado. E a gente precisa entender que a gente não pode tolerar e aceitar nenhuma forma de violência. Se a gente observa em qualquer contexto prática de violência física ou outras manifestações, a gente não pode tolerar. Não é um problema que nos atinge. E se a gente não fizer as intervenções, isso vai repercutir, reverberar, e é o que a gente não quer. É urgente que a gente coloque isso na nossa agenda mesmo, institucional, mas eu conclamo que nós possamos colocar isso na nossa agenda pessoal, nos nossos espaços, nos nossos ambientes, onde a gente convive, a gente precisa sim fazer a diferença e transformar esses espaços em local de harmonia, em local de paz, em local de segurança, em local onde não haja violência, onde o respeito impere para todas as pessoas, inclusive também
para os animais. Hoje a gente tem tanta convivência, uma convivência, né, que precisa ser saudável para todo mundo, que a gente consiga construir isso juntos, tá? E aí nós, enquanto serviço da segurança pública, que está interligado à rede, temos responsabilidade. Mas, como tem na nossa própria Constituição, é dever do Estado, sim, mas é direito e responsabilidade de todas e todos nós. Eu muito acredito que os profissionais da área de medicina veterinária podem sim estar mais inteirados e participando dessa rede e pode dar uma grande contribuição nas suas áreas de atuação. Talvez seja um momento desse fortalecimento da rede que a gente espera, né? Com a maior integração desses profissionais nas suas esferas, detectando logo a questão da violência para que a gente, o mais rápido possível, enquanto rede, possamos agir para, assim, salvar vidas, salvar todas as vidas. É nosso dever, nossa responsabilidade e o nosso compromisso. Obrigada por estarmos aqui nesse momento, auxiliando nesses esclarecimentos, esses diálogos. Eu acho que nos fortalece, né, individualmente e coletivamente. Então, muito obrigada e permanecemos à disposição enquanto Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, enquanto Superintendência de Prevenção à Violência. Eu acredito, e nós todos precisamos acreditar, é possível fazer as transformações que nós queremos e merecemos. Felipe, as suas considerações? Gostaria de enaltecer a importância da profissão do médico veterinário, onde ele precisa enxergar a sua profundidade, sua relevância, a sua responsabilidade. Uma profissão que pode evitar que inúmeros crimes possam acontecer. Então, basta que o veterinário tenha essa dimensão e que ele consiga ter a coragem, buscar o conhecimento necessário para se engajar nessa rede. Não nós que estamos no serviço público, com peritos criminais oficiais, nós temos um alcance, um alcance de onde chegam as denúncias oficiais. Quando chega uma requisição exarada por um delegado de polícia, mas o médico veterinário que está na clínica, que está no bairro, que está convivendo, que conhece o dia a dia, né, daquela população num determinado local, ele tem essa vivência e eu tenho certeza que tem contato. Tenho procurado conversar com alguns colegas e até mesmo proferir algumas palestras de esclarecimento. Muitas vezes um animal chega alvejado por arma de fogo numa clínica e até mesmo como manusear esse projétil é de fundamental importância para que ele não seja atingido ou lesionado, muitas vezes por uma pinça metálica ou um bisturi, e que isso vai atrapalhar o nosso exame de balística. Então, toda uma nuance, uma coisa sensível que o médico veterinário precisa ter contato. Ele tem que entender que a medicina veterinária legal é essa, como nós dizemos dentro da medicina, anastomose, essa ligação quando uns tecidos se juntam, a medicina, os conhecimentos científicos da medicina veterinária à disposição da justiça, né, das leis, do operador do direito. Então, o médico veterinário está nesse contexto, ele tem essa importância, é uma profissão muito profunda e ele precisa se enxergar, ele precisa saber que ele faz parte disso. Tenho certeza que essa iniciativa do Conselho Federal, junto com outras que, com certeza, a gestão atual deverá implantar, muitas vezes trazendo nas suas revistas do Conselho Federal mais matérias sobre o assunto, para que os colegas veterinários consigam se familiarizar com essa problemática, prepararem-se para essas demandas, porque tenho certeza que elas chegarão. E, nesse sentido, daqui da nossa condição, nós sempre estaremos de braços abertos, com as mãos dadas, tentando dividir esse conhecimento para que a classe consiga prosseguir e crescer nessa área, né, que nós vemos com uma emergência muito grande, um crescimento muito grande, que é a medicina veterinária legal. Major Alcilene Coutinho, muito obrigado pela sua participação. O Estúdio CFMV sempre à sua disposição. Muito obrigada. Estamos à disposição. Felipe Sá, perito médico veterinário, também agradecemos a sua participação aqui no Estúdio CFMV.
Muito obrigado. Também agradecimento aí ao conhecimento muito profundo e importante da Major Silene. Abraço a todos aí da Bahia, espero estar em breve por aí também, e também em Brasília, e possam nos visitar. Em setembro nós teremos o Congresso Nacional de Criminalística, é um congresso dos peritos, né? Então é um congresso gigante, e nós teremos muita temática de medicina veterinária, muitos trabalhos sendo publicados, palestras, e estejam todos convidados a participar conosco. Eu já convido o Conselho Federal, né, para fazer parte, né, mandar sua comitiva e conhecer, né, todo esse mundo, porque realmente nós caímos num mundo paralelo que é da perícia criminal. Então, os médicos Uhum. veterinários fazem tudo isso e é muito relevante. Estejam convidados. E a você que está do outro lado, muito obrigado pela sua companhia. Segue a gente em nossas redes sociais e até o próximo Estúdio CFMV.